Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Mais uma vez a gente aqui, Fabiano, agora em vídeo, né? Aí, Você viu que hoje o homem tá trajado. O cara veio elegante, ó. Acho que ele tá querendo mostrar a elegância dele pro pessoal do podcast. É isso aí. Ele já tava bom no episódio passado, mas agora... Agora o cara falou, agora tô inspirado. Tem que correr atrás. Manda o endereço do alfaiate aí. Eu vou mandar, pode deixar. Manda o contato dele que eu vou passar lá também. E cara, hoje a gente vai falar de um tema leve, descontraído, mas que assim... São alguns passos que a gente considera fundamentais, né, Fabiano? Isso aí. Que é os 10 passos fundamentais do empreendedorismo. É isso. Vamos começar com esse tema. E assim, temos aqui uma galera super empreendedora que nos acompanha. Nossos números vêm crescendo graças a esses seguidores e ouvintes maravilhosos que nós temos. Eu tenho certeza que é a maior, né? é a melhor audiência desse Spotify. Com certeza. Posso te garantir isso. E aí, chama aquele pessoal, né? Pessoal que tá querendo montar uma empresa, tá querendo começar, chama ele, manda o link lá no WhatsApp, manda no Instagram. É isso. A gente vai gostar bastante. Manda esse podcast pro seu amigo empreendedor, empresário, empresária, que vai sentir a mesma coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje e que também vai compartilhar, né, esses desafios. E se tiver até mais ideias, trazer pra gente aqui, pra gente empreendedor continuar. De verdade ajuda um ou outro, né? É isso. Se você não tem coragem de falar pra ele o que a gente vai falar aqui, você já manda pra ele também. Bora lá. Vamos lá. Identifique a sua ideia de negócio. Fernanda, como a gente identifica uma ideia boa de negócio? Como que você fala, caraca, essa ideia é boa? Ou fala, não, essa ideia é ruim. Quais são os pontos principais pra gente identificar? Olha, Fabiano, para eu identificar uma ideia boa de negócio, cara, eu sempre procuro 3 coisas que eu considero fundamental. Vamos lá. A primeira delas é o fit, tá? Eu gosto de fazer aquilo que vou desenvolver nesse negócio. Então, exemplo, mesmo que seja produto, que seja serviço, você gosta daquilo que você está desenvolvendo? Eu acho que assim, não é nenhuma vaidade você pensar nisso. Por quê, Fabiano? Porque, cara, você só vai permanecer executando essa coisa se de fato te chamar a atenção, te brilhar os olhos no final do dia o que você está fazendo. Então vai além, sabe? Você falar assim, poxa, eu gosto do que faço, vai ser o combustível para você ir mais longe. Para aqueles dias ruins, né? Exatamente. Porque tem dias ruins. Tem. Isso não tem como dias tirar. Ruins. Não tem como. Segundo, o que eu observo muito nos negócios são margem. Então, qual é a margem que esse negócio vai trazer para a minha empresa, para no final da linha, para aquele sócio, para aquela sócia? Então, se é um negócio que tem alta margem, Fabiano, eu acho que pode começar também a fazer sentido. Boa. Em terceiro, é para qual público nós vamos endereçar essa solução. Então, esses 3 elementos eu olho bastante, porque sempre as empresas nascem com objetivos. 1, a pessoa tem que gostar do que está fazendo para fazer bem feito. 2, esse negócio ele precisa ter margem. Sim. E 3, para qual é o público que você vai endereçar a sua solução. Você pensa em alguma outra possibilidade? O que você também avalia aí, Fabiano? Cara, eu acho que é muito importante também aquele sentimento que o empreendedor tem de que vai dar certo. Quando você está plenamente confiante na sua ideia, além dos outros tópicos também, que a gente vai citar aqui daqui a pouco, quando você está naquela confiança, você sente internamente que vai dar certo, é um negócio que você vai colocar a sua mão e vai brilhar os olhos das outras pessoas. Então isso eu acho que também é uma coisa muito importante. Você pode dizer até mesmo quando você começou o seu negócio. Sim. Você sentia isso, né? Esse brilho. E também aqui na Reprofit também. Com certeza. A gente colocou, falou, certeza. Caraca, vai dar certo. A gente tá seguindo e um caminho tá legal. dando certo, né? Porque assim, aqui na Reprofit, mais do que a gente trazer a oportunidade qualificada para o negócio do nosso cliente, a gente cria laços, cria amizade, a gente conhece novos produtos, a gente sai, sabe, cada vez mais feliz. Por quê? A mensagem que a gente recebeu há pouco, poxa, a gente tem cliente lá na Austrália, isso aqui eu precisava comentar com a audiência, né? Mas eles mandaram que conseguiram fazer algumas vendas e estão tracionando, assim, a gente fazer copy em inglês, a gente ter reuniões em horários e fusos distintos, porque da Austrália muda muito. E o cliente nosso trazer esse feedback, pô, para nós é de brilhar os olhos isso, certeza. Né, Fabiano? Então, eu fico muito contente com isso. E esse brilho nos olhos, sem dúvida nenhuma, eu acho que é mais um ponto. Falando agora, Fabiano,
No ponto 2, que é um passo fundamental, é pesquisa de mercado. Isso. Ninguém melhor do que você. Como Vamos você acha lá. que dá para fazer uma boa pesquisa? O que você, considera ali ponto fundamental de maneira assim objetiva que a pessoa precisa fazer? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer uma pesquisa de público, igual o Fernando falou no primeiro tópico. Tem pessoas que estão dispostas a comprar o seu produto ou o seu serviço? Se sim, beleza. Vamos procurar agora outras empresas que estão fazendo isso. Então, com alguns cliques você já começa a fazer um benchmark de mercado. Então, usa a ferramenta que tem disponível hoje, o Google é a melhor ferramenta. Pesquisa empresas concorrentes do seu nicho. Seleciona pelo menos 5 empresas, né? E começa a estudar o que elas fazem, qual que é o público que ela está atraindo, se ela está anunciando ou não, aonde ela anuncia, qual é a estratégia que ela faz de venda, de marketing, e até mesmo estratégia de negócio. Então, faça esse benchmark. Hoje em dia é fácil fazer. Anos atrás, 20 anos atrás, eu nem imagino como que devia ser você fazer uma pesquisa de mercado tão aprofundada igual a gente tem hoje, né? Antigamente, né? se você parar para analisar, antigamente as empresas precisavam ir para rua, cara, para fazer essa pesquisa, ir para rua, mesas de negócio, enfim, buscar essa informação no mercado, dados públicos, né? Exemplo, IBGE é utilizado ainda para bastante estatística, bastante fim, mas hoje em dia está bem mais fácil, né, com as ferramentas. E uma coisa que eu diria também é para analisar o externo, né? Como que está o mercado, como que está a situação do país, a situação financeira também do seu público. Então, analise todos os pontos. Hoje a gente tem diversas ferramentas, a gente até pode deixar no nosso blog alguns pontos essenciais para fazer uma boa pesquisa de mercado, né? Boa, algumas ferramentazinhas ali para o pessoal tá aí. Se você não acompanha nosso blog, mais um motivo para poder visitar. A gente sempre deixa no link. Novas postagens lá. E aí um bom plano de negócio também, para a gente começar já o nosso terceiro tópico, né? Um bom plano de negócios é essencial. Eu acho o famoso BP, né? Isso, tem muita gente que começa no susto, né? E não desenvolve isso que é básico, né? Pra gente entender para onde a gente vai perceber. Diz assim, 3 pontos importantes pra gente fazer um bom plano de negócio. Rápido assim, ó. Rápido. Bom plano de... Eita, aí é tirar da cartola, hein? Olha, um plano de negócio ele deve conter: 1, qual o objetivo da empresa nos próximos 5 anos? 2, o produto que você vende ou serviço, ele resolve qual dor de fato? E 3, qual é o fator de diferenciação da sua empresa? Então, se fosse para atender assim, igual você me trouxe, 30 segundos para você falar isso, um bom plano de negócio, ele precisa ter esses 3 elementos, Fabiano. Sim. Porque sem esses 3 elementos, a empresa ela não sabe para onde vai, ou seja, não tem uma expectativa de futuro nos próximos 5 anos, o que ela vai fazer. 2, essa empresa, quem não sabe, até né, pegando o tópico 1, aquele tema aquele filme da Alice e o País das Maravilhas, que tem um encontro que, se você não sabe para qual caminho você vai... Com o coelho, não é? Com o coelho, isso. Qualquer caminho serve. Isso é clássico. Então, no BP precisa conter isso. E também os outros 2 elementos que a gente já trouxe no ponto 1, no ponto 2, que a gente falou aqui sobre a ideia de negócio, sobre a pesquisa de mercado, enfim... São pontos que devem ser considerados. E uma coisa interessante também, sempre quando um cliente entra aqui, a gente pergunta, né, se ele tem plano de negócios. E na maioria das vezes, eles não têm. Não tem. Eles não têm. O quarto, Fabiano, que eu gostaria até de falar, a gente estava vivenciando isso daí hoje, né? Tá vivenciando. Então, a questão de você legalizar a empresa, você ter tudo documentado, eu acho que isso é um ponto fundamental do empreendedor, né? Muitas das coisa vezes, chata de fazer. É burocracia. É burocracia pura. Sim. Mas tem que fazer. Não adianta. Tem que fazer. Se você tem uma empresa, gente, entenda que assim, você não é a sua empresa. A empresa, ela precisa ter a estrutura dela totalmente legalizada, Fabiano. Sim. Então, quando a gente fala em recolhimento de tributos, quando a gente fala em ter um plano de negócio, se você é empresário e tem um sócio, uma sócia, precisa ter o acordo de cotistas, o acordo de sócios. Sim. Precisa ter o contrato social registrado bonitinho. Então, isso faz com que o seu negócio caminhe de uma forma legalizada, saudável e com acordos bem descritos para ambos os sócios. E dependendo do seu público, né? Você ter ali um CNPJ,
ter uma conta que a pessoa vai depositar na conta da empresa, faz total diferença na percepção Total de diferença. seriedade daquela empresa. Total diferença. Porque vai depositar na conta do Joãozinho. João da Silva não dá, né? Não dá. Não dá. Isso faz parte até do nosso pilar na High Profit, que é a parte do posicionamento, né, Fabiano? Sim. É assim, gente, para ter uma empresa, precisa ter seriedade. Então, você não vai abrir uma empresa de qualquer maneira. Você precisa, sim, ter um CNPJ, recolher os seus impostos, fazer tudo certinho para que você consiga, de fato, Sim. crescer sustentável. E né, uma Fabiano? coisa que eu ia falar também é que quando você tem essa seriedade do CNPJ, vira uma chave na sua cabeça e você fala, caraca, agora o negócio é sério. É isso. Agora o negócio é sério, não posso brincar mais. Você passa a levar e ver de outra maneira, né? É isso. Tem uma responsabilidade aqui. E aí, já indo pro tópico 5, o planejamento financeiro. Cara, quem não faz isso, quem não entende um básico ali de finanças, não precisa ser muito, não. O básico. Acaba se perdendo na empresa. Por quê? Quer retirar mais do que deve da empresa, não quer investir em marketing, não quer investir em estrutura. Sim. Então, a pessoa, se ela está estagnada, automaticamente ela está morrendo. É isso. Né? É isso. Fabiano, o planejamento financeiro envolve você olhar para dentro da cozinha e falar, poxa, quanto tempo eu preciso ter de estoque? Ou quanto tempo eu preciso ter aqui de caixa? Em número, eu estou falando tempo porque questão de meses, né? Planejamento financeiro empresarial, ele envolve questão de anos, meses. Sim. Ou seja, o quanto você precisa ter de uma provisão, tá? Contabilmente falando, é esse o termo. Qual a provisão mensal e anual que eu preciso fazer para minha empresa durar mediante alguma oscilação de mercado? Sim. Porque tem mês, Fabiano, que o empreendedor fatura, tem mês que fatura menos, e aí não é algo linear, né? Muitas das vezes. Tem que buscar essa linearidade também ao longo do tempo na construção dos produtos de recorrência. E tem um caso mais recente, né? O Covid, que acabou Isso aí. pegando muitas empresas que não estavam preparadas. Muitas empresas. Por quê? Não tinha provisões para poder trabalhar de fato a empresa, independente dos contratos futuros que poderiam existir. E sim, então, gente, e sim contar com o que você já fez. O quanto disso você tem reservado, o quanto disso você tem provisionado para CAPEX, para OPEX e destinado de fato a separar esses... Agora falamos uns termos mais complicados, né? A gente fala um pouquinho... Porque de financeiro, se a gente for falar em CAPEX, imagina CAPEX como investimento na sua estrutura. Pô. Então, você precisa investir em estrutura, significa investimento em CAPEX do negócio. Tá? OPEX se refere ao investimento em pessoal. Operação, em né? operação, em pessoas. Então, você tem que ter essas provisões bem direcionadas para que o negócio prospere. Todo mundo que ouve nosso podcast aprende uma coisa nova, né? Todo dia a gente aprendendo junto. Vambora. Vamos lá. Cara, muito importante. Então, a pessoa tem que ter uns 3 meses assim, você diria 3, 6 meses de provisionamento? Fabiano, o que você indicaria? Do básico, bem feito, começa 1 mês. Depois, 3 meses. 6 meses, 1 ano. Fernando, 1 ano? 1 ano, gente. Não tem como. Você não sabe quanto tempo uma pandemia vai durar. Agora, se você tem 1 ano de caixa, pô, legal. Tá tranquilo. E mais, se a pessoa é ainda mais conservadora, Fabiano, 24 meses. Aí é desafio aí para os nossos seguidores. Mas, com certeza, terão empresas sólidas. E tranquilidade também. E tranquilidade. Isso eu te garanto. Se a pessoa tiver 24 meses de caixa, cara, olha, eu acho que nem um avião derruba ela. Uma coisa muito comum é a pessoa se emocionar com o dinheiro que tá entrando, né? A pessoa acha que o dinheiro que tá entrando é todo dela. Para com isso, gente. E ela vai lá, para compra com carro, isso. Nossa, compra casa, se endivida. ou vai para um aluguel mais caro achando que ela pode. Gente, não faça e não cometa esse erro bobo. Não se afobem, né? Isso é métrica de vaidade, né, Fabiano? Isso. A pessoa tem que, assim, entender. E, assim, até pessoalmente falando, você tem que viver, sei lá, 50% abaixo do que você pode, cara. Sim. Não tem como você viver no limite. A mesma coisa a sua empresa, ela não tem como viver no limite. Isso. É isso. Até mesmo o seu pessoal, né? Reserva pessoal. Reserva pessoal é fundamental também. Importantíssimo. Você nunca sabe o que pode acontecer, né? Enfim. Às vezes você tem que sacrificar a sua prolabore, né? Pra sua empresa sobreviver. A distribuição de lucro, né? A Sim. DL. O Prolabore é ele ter o mínimo, né? Pra Sim. rodar também, né? E aí a distribuição de lucro que a pessoa tem que, às vezes, segurar um pouco a emoção
para, havendo lucro, aí sim, com certeza. segurança, com tranquilidade, dividir. A chave do sucesso é a moderação, né? É isso, é isso. Vamos lá, e agora? Sexto ponto. Um tema que eu gosto bastante. Esse tema você gosta, né? Eu gosto. E você gosta também, né? Porque Eu gosto. o cara exige uma imagem que eu vou te contar. Exige. Muito importante a gente ter uma identidade de marca. Sim. Identidade de marca é tão importante, sim, é importante. Hoje em dia as pessoas compram com os olhos. Sim. Elas querem ver o que é bonito vende. Eu já vi muito essa frase nos últimos tempos. O que é bonito vende. A gente está aqui num cenário legal. Se a gente estivesse no cenário zoado, num lugar ruim, o pessoal ia falar, caraca, esse pessoal aí... Querendo ou não, Fabiano, porque faz parte de uma estrutura, Sim. né? E isso tem a ver... E, gente, falar uma frase aqui que, assim, encaixa perfeitamente. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Sim. Então, não adianta nada você não trabalhar a sua imagem como tema posicionamento, Sim. deixar isso de lado e nem trabalhar a imagem da sua marca. Sim. Que aí você está fadado a realmente ficar para trás. E eu vou dar até um exemplo aqui. Eu aposto que qualquer pessoa aqui da audiência já foi naquele restaurante, beira de estrada às vezes, mais de bairro, que é excelente, é incrível a comida deliciosa, mas a apresentação do lugar às vezes não é tão legal. Não tem um posicionamento de marca, uma identidade. E ao contrário também, tem aqueles lugares que são incríveis, que enchem os olhos, mas são ruins de produto. Sim. Então, é muito importante a gente ter uma identidade assim, bem feita. Bem apurada, né? E aí, se você quiser também falar sobre identidade, a gente fica aberto aqui para vocês mandarem uma DM, que a gente trabalha isso também e ajuda vocês a construir uma identidade muito boa aí no seu negócio, tá bom? É isso, bora pro sétimo. O sétimo, desenvolver o seu produto ou serviço. Eu acho que nada adianta a gente colocar um produto na rua sem ele estar pronto ainda, sem ele estar formatado, sem saber se está realmente entendível para o seu público. Então é muito importante isso, né? Formatar o produto antes de colocar ele na rua, deixar todos os pontos assim, mais amarrado possível. O que você diria para a pessoa assim, para desenvolver bem o produto antes de colocar na rua ou até mesmo o serviço dela? Assim, o desenvolvimento de produto ou serviço, ele é fundamental existir, Fabiano. E muitas das vezes ele vai se ajustando ao mercado. Você desenha o produto, né? Desenha o produto, o serviço que você vai oferecer. Então, você tem que dominar a técnica do que você está fazendo, né? De nada adianta você jogar algo e não saber fazer, não saber entregar, porque isso aí vai prejudicar todos os tópicos anteriores que a gente trouxe aqui para vocês. Com certeza. Agora, a pessoa desenhando, desenvolvendo o produto, ele vai passar por pontos de melhoria, o que é natural. Então, a pessoa cria um produto, ele vai estar constantemente se desenvolvendo, constantemente vai estar melhorando. Portanto, eu acho que isso é algo tranquilo de se fazer, mas é, sim, fundamental ter um produto bem desenvolvido, bem desenhado. O serviço é a mesma coisa. É do que você vai fazer, que vai sair do ponto A para o ponto B. Qual é a solução de fato que você vai entregar, sabe? Ser esse facilitador. Isso. E invista em pesquisa também, né? Às vezes você não tem dinheiro para investir, para realmente fazer uma pesquisa assim profissional, principalmente no começo, né? Mas peça ajuda para algum amigo seu para fazer um pitch para ele do seu negócio, do seu produto e ver se está realmente claro, se está legal, se o valor está adequado. E amigos de confiança, né? Não vai falar com aquela pessoa que às vezes não entende nada ou vai colocar para baixo o seu negócio. É até melhor, melhor de falar com um amigo, Fabiano, às vezes é falar com a gente que entende do negócio, né? Isso com certeza. Então, aqui a gente deixa no link aqui na descrição a avaliação gratuita, para a pessoa ver onde ela pode melhorar o negócio dela. Com certeza. E como a gente pode endereçar a melhor solução. Então, muitas das vezes é até melhor você buscar ajuda profissional para isso. Isso. Tá? Então, é sobre isso. No ponto 8, Fabiano, estratégias de marketing. O quanto isso é importante nos dias de hoje? Isso daí, hoje em dia, quem não faz, fica anos-luz para trás, né? Fica muito para trás. Porque hoje em dia tudo é marketing. Não tem como. Tudo que você consome, tudo que você vê, quando você está no Instagram, quando você está no seu TikTok, no seu Facebook, tudo é marketing. Então, se você quer estar na frente dos seus concorrentes, ainda mais quando você está no ponto inicial, que é muito importante a gente investir em marketing, eu diria que é o ponto mais importante a gente investir no começo, né, Fernanda? Porque é onde a gente começa a tracionar, onde a gente começa a trazer mais clientes.
Então, não tenha medo de investir em marketing, tá? Desde que você tenha um acompanhamento profissional, como o Fernando falou. Porque a gente cansa... Gente, uma informação. O que a gente ouve de clientes insatisfeitos com gestores de tráfego Sim. apenas, que não... Porque assim, gente, marketing não é você ter ali um gestor de tráfego e ponto, fazer uma campanha. Não é isso. Precisa ter estratégia, precisa ter posicionamento, precisa ter funil, precisa ter muita coisa além disso. Porque você é um negócio, você não quer só ali fazer uma gestão simplesmente de uma campanha. Isso não funciona. Marketing é atrair o cliente qualificado, reter esse cliente qualificado, nutrir base. É muito mais do que a galera pensa por aí. Então tem que dar valor para o seu negócio. Confia nas pessoas certas. Confia nas pessoas certas, porque isso vai fazer o seu negócio prosperar, tá? Agora, Fabiano, 9, né? Isso aqui é o cara domina essa área. Coração do negócio, não é não? E o cara que domina tá aqui do meu lado. É isso. Vendas e distribuição. Fabiano, se eu te falar que pode ter tudo numa empresa, se não tiver vendas, não existe nada. Isso. Tudo é venda, né? Tudo se trata de vendas. De que adianta? Vamos lá. A Apple faz o melhor produto do mundo, não vende uma unidade. Adiantou? Não. Não adianta. Nada. Então, ou seja, vendas é o coração do negócio. Então, aqui em vendas e distribuição, gente, procure observar canais de vendas, por onde vai vender, o que está performando melhor, quais são os produtos que mais vendem. Então, como que eu faço um time de vendas, como eu crio um time de vendas, como eu configuro aqui os meus times de vendas, como que eu defino as posições, quem vai fazer o quê, quais são as estratégias que vão fazer que aumentem essas vendas. Então, assim, vendas eu acho que é um ponto fundamental. Sim. Junto com marketing, vendas, né, é o essencial para o seu negócio crescer. E aí, falando em crescimento, não tenha medo de crescer e escalonar o seu negócio. Não tem como falar de crescimento sem falar da Highprofit. É isso aí. Então, se você quer crescer o seu negócio, é isso. Fala com a gente que a gente vai não só tratar marketing ou vendas separadamente. A gente vai tratar do seu marketing, das suas vendas e também do estratégico para fazer tudo isso acontecer da melhor maneira. É isso. Fabiano, eu acho que assim, crescer, o growth, buscar esse crescimento é o melhor cenário para empresário, para empresária. É um dos passos fundamentais para o negócio se tornar um negócio de sucesso. Quantas e quantas empresas a gente vê que não pensa no crescimento sustentável do negócio e muitas das vezes o empresário que está começando, ele vai fazendo tudo sozinho. Sim. Cara, é algo que eu acho bacana demais, até certo ponto. Porque você vai precisar de gente, vai precisar de cultura, vai precisar de time, e o seu time é o seu reflexo. Então, se você tem um bom time, é porque você é bom. Se você tem um mau time, é porque você está indo mal em algo. Então, presta bem atenção nisso, porque você precisa crescer com qualidade. E nada melhor do que contar com a gente para fazer uma avaliação do seu negócio. A gente vê quais os pontos no digital que você pode melhorar, quais canais a gente deve trabalhar, quais funis a gente deve montar, quais criações a gente deve fazer para que o negócio venda cada vez mais. Eu termino por aqui, Fabiano. Esse podcast vai ser essencial. Como a gente disse no começo, manda para aquele seu amigo. Manda para aquele seu familiar também que quer começar um negócio e está perdido. Então, recomenda a gente. E não deixa de seguir a gente aqui no Spotify, onde saem nossos episódios. Se você está ouvindo em outra plataforma, pode avaliar também. Curte, manda a estrelinha, né? Isso. E segue a gente lá no Instagram. Manda sua dúvida, manda o que você achou. A gente gosta muito quando vocês... Tá na descrição, Fabiano? Tá na descrição. Pô, e a gente tá recebendo alguns depoimentos já, né? Tá recebendo. Muito legal, cara. Toda semana a gente recebe depoimentos de pessoas queridas que nos ouvem aqui. Eu agradeço de coração toda a nossa audiência, porque sem vocês de nada faria sentido, né, Fabiano? E a gente faz questão de responder todo mundo, tá? A gente faz questão de trocar ideias, responder, então, pô, é uma troca muito legal mesmo. É isso aí, @ahighprofit. É o Pode nosso procurar Instagram. lá e falar com a gente. E vai sair coisa no YouTube, né, Fabiano? A gente tá prometendo, mas tem que soltar lá, né? Vai, tá saindo esse podcast já no YouTube, né? Tem gente o passado já foi? Foi também, tá no YouTube o passado. É isso. Então agora estamos nos canais, vamos que vamos. Vamos lá. Tamo junto, mais um episódio. Até mais. É isso, um abraço.